Muita gente está focada na manchete, mas tem um detalhe no rodapé desse documento que diz tudo. Isso aqui é sério. Não saia antes de ouvir minha análise final, porque a pergunta que vou fazer vai definir de que lado você está. Eles querem esconder, nós mostramos. Mas precisamos de você. Fortaleça a trincheira da direita se inscrevendo no canal. O ministro Dias Toffoli dá uma nova decisão esdrúxula no caso do Master. É para intimidar o Banco Central e para proteger Alexandre de Moraes? Toffoli dá uma nova decisão esdrúxula no Master, mas agora ele perdeu a noção da realidade. Toffoli mandou colocar frente a frente o banqueiro do Master e um técnico do Banco Central. Quando esse tipo de medida, chamada de acareação, ela só cabe depois de as pessoas serem ouvidas. Mas essas pessoas nunca foram ouvidas. Toffoli mandou fazer isso sem provocação, por iniciativa própria, o que é atípico e incorreto. E Toffoli mandou fazer isso ainda no recesso, agora, dia 30 de dezembro, algo que só se justificaria com uma grande urgência. E tudo indica que o Toffoli está indo para cima do Banco Central, em vez de ir para cima do Banco Master, que é quem fez as fraudes bilionárias, o que não faz sentido. Não, nada a ver com o fato de que o Toffoli viajou no jatinho com o advogado do banco e que tem aquele contratinho de 129 milhões de reais do Master com a família do Moraes. Imagina, tudo é super normal. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar o que o Toffoli determinou, por que tudo isso é muito esdrúxulo, quem que estava dormindo e agora resolveu acordar para reagir contra esse absurdo, e eu vou te contar no final desse encontro com justiça o mais importante. Qual é a razão secreta para tudo isso? E é de cair o queixo. Então, vamos direto ao ponto. O ministro Dias Toffoli é o relator do caso que investiga as fraudes bilionárias do Banco Master no STF, que ele puxou para o STF numa decisão sem que aparentemente devesse estar lá. Ele já tinha dado também aquela outra decisão absurda, colocando sigilo total sobre o caso. E ele já tinha também dado aquela outra decisão esdrúxula, tirando materiais investigativos do Master da própria CPMI do INSS, que passou a investigar as fraudes. Daí agora, a imprensa deu uma notícia simplesmente surreal. O ministro inventou de fazer uma acareação entre Daniel Vorcara, o banqueiro dono do Banco Master, o ex-presidente do Banco de Brasília e um técnico do Banco Central, para falarem sobre o caso da tentativa de venda do Banco Master para o Banco de Brasília. A questão é a seguinte: primeiro, ninguém pediu isso. Ninguém pediu, a Polícia Federal não pediu essa diligência, Ministério Público não pediu, no caso a PGR. Em segundo lugar, só se justificaria fazer essa acareação agora no recesso, no dia 30 de dezembro, se houvesse alguma urgência extraordinária. Nunca se viu algo assim nem na época da Lava Jato, com réus presos. A decisão ela foi tão absurda que o PGR Paulo Gonet, que parecia estar dormindo, de repente ali ele acordou. E aí ele fez um pedido para o Dias Toffoli reconsiderar essa decisão. Mas adivinha o que aconteceu? O ministro negou o pedido da PGR e manteve a acareação para o dia 30 de dezembro. Tá, mas por que o PGR foi contra? Só porque ninguém pediu e não era urgente? Não, gente, tem uma terceira razão e mais importante. A PGR pediu pro Toffoli não fazer essa maluquice, porque a acareação é uma medida feita para esclarecer contradições entre declarações dos investigados e das testemunhas, ou de investigados com outros investigados, colocando a pessoa frente a frente para esclarecer alguma contradição. Só que não teve declaração nos autos até agora de ninguém. Ninguém foi ouvido ainda. O que o Toffoli quer esclarecer se ninguém falou nada? Veja o que disse o Marcelo Cavalli, juiz federal, doutor em direito penal, sobre essa decisão. Como os envolvidos ainda não foram ouvidos individualmente, não tem divergência. Então, a acareação nesse momento é inoportuna. Ele foi muito elegante, juiz federal. E por que o Toffoli está fazendo isso, hein? Você vai descobrir agora, mas antes eu quero te agradecer demais. Significa um mundo para mim ter você como parte dessa comunidade, difundindo a verdade, lutando por justiça. Obrigado por cada like, cada compartilhamento, mas mais do que isso, por você não desistir do Brasil. E vamos lá! De acordo com os aliados do ministro, olha aqui o que eles estão falando sobre essa decisão do Toffoli. Segundo interlocutores do STF, Toffoli quer esclarecer se houve demora para decretar a liquidação do banco quando o Banco Central tomou conhecimento das suspeitas sobre operações do Master, quais medidas foram adotadas na fiscalização do mercado de títulos bancários e identificar eventuais responsáveis do Banco Central por falhas do processo.
Vocês entenderam? Toffoli quer ir para cima do Banco Central. Gente, os técnicos do Banco Central, eles não são investigados nesse caso. Tem as fraudes bilionárias do Master, que são alvo da investigação, e o Banco Central ele impediu a compra do Master pelo Banco de Brasília, que é público. O Banco Central é herói. Ele salvou a gente de pagar a conta das fraudes. E sabe quem do Banco Central o Toffoli chamou para ser ouvido nessa audiência do Banco Central? Não foi o Galípolo, não foi o presidente. Foi simplesmente aí o Ailton de Aquino Santos, diretor de fiscalização do Banco Central. E aí eu quero te mostrar uma nova coincidência. No dia 14 de agosto de 2025, a data em que, presta atenção, o ministro Alexandre de Moraes, ele disse que ele teve a primeira audiência com o Galípolo sobre a Magnitsky. Aquela em que supostamente ele não falou sobre o Master, sabe? Sabe aquela audiência? Nesse dia aí, no dia 14 de agosto de 2025, sabe onde que o Ailton estava no mesmo dia? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui, ó. O Ailton aqui, ó. Segundo lugar aqui, ó. O Ailton. Dá uma olhadinha onde que ele estava aí, o Ailton, ó. 9 às 10h30 da manhã. O senhor Ailton, ele estava tendo uma audiência com o dono do Master. Apenas coincidência, né, que o ministro Alexandre de Moraes, ele estava falando com o presidente do Banco Central sobre, claro, outros assuntos, claro, no mesmo dia em que o Ailton estava confrontando o Master. E pura coincidência, a esposa do Moraes tem aquele contratinho, né, de 129 milhões. Mas o que está acontecendo então, Deltan? Por que o Toffoli está fazendo tudo isso? Gente, é só ligar os pontos. Toffoli não é maluco, não é maluquice. A Malu Gaspar, ela ligou os pontos e mostrou isso aqui nesse comentário aqui, ó. Dá uma olhadinha aí comigo. Ela simplesmente jantou o ministro Dias Toffoli. Né? O que está parecendo é que o ministro Dias Toffoli está querendo colocar no mesmo patamar o diretor do Banco Central e toda a equipe de fiscalização que está embaixo. Lembremos que houve outras equipes que se envolveram aí, né? Teve equipes de outras diretorias. Então ele está querendo colocar em dúvida o trabalho do Banco Central e colocar o Banco Central na mesma posição dos investigados, do Daniel Vorcaro e do Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB por ocasião da negociação. Então isso é muito ruim, muito preocupante, porque parece, e acho que não tem como não falar isso, que é uma tentativa de intimidação dos técnicos do Banco Central. Gente, é isso aí! É isso aí! E mais, lembre que alguém tá vazando as pressões e os pedidos que o Moraes fez ao Banco Central sobre o Master. Alguém tá vazando, a Malu tá publicando, Estadão tá publicando, Poder 360 tá publicando. Alguém que tá vazando isso precisa, na ótica do Supremo, ser silenciado. O Supremo quer silenciar o escândalo, quer estancar o escândalo. Agora, você tá entendendo por que essa cariação tão esdrúxula é tão urgente que precisa ser feita no recesso? Você tá entendendo agora? É claro que a gente tá falando aqui só de hipóteses e suspeitas, porque essas coisas anormais não têm explicação. Agora, eu não posso acusar ninguém de nada. Mas tudo isso tem que ser investigado por quem é competente para isso, pelo Senado, pela PGR, porque se for por isso mesmo, para essa razão mesma que o Toffoli está agindo, isso é motivo para derrubar o ministro. Se não for, eu não sei mais o que é. Mas e você, hein? Você está achando normal essa decisão do Toffoli? Me conta aí sua opinião nos comentários. Agora responda aqui embaixo o que você achou sobre tudo isso. Vou ler e responder a todos. Até a próxima!